Opa, voltamos, tudo bem? Estamos aqui de novo, eu, André Ricotti, nosso canal aí Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Agradecer aí todo mundo que está sempre acompanhando a gente, está aí comentando, dando gostei, dando não gostei também. O objetivo nosso aqui de longe não é agradar, de longe é até incomodar, de perto é incomodar, né, Leila? Minha amiga Leila, tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Estamos mais uma Mais uma vez vez. aqui E hoje pro com bate-papo. novidades, né? Porque a gente terminou o outro, né? Deu aquele to be continued, né? A gente podia até, né, usar mais isso. E hoje a gente vai ter uma segunda parte, né? A gente vai continuar um assunto que a gente não terminou. Você não lembra? Vou te lembrar. Mas antes, deixa eu só falar dos nossos amigos do MBA Kids, que estão aí sempre apoiando a gente também, né? Lembrando aí que eles estão com uma promoção bem legal aí. Segue eles no Instagram, chama eles lá que eles vão conversar com vocês. Uma promoção bem legal aí para as primeiras turmas aí em agosto, agora no Rio de Janeiro. Leila, vamos lá? Vamos, mas eu não sei bem o que eu não lembro bem. Vamos lá. Se fosse fácil, a gente estava em casa, a gente não precisava estar Fale, aqui, né? André. Então a gente, Leila, Explica aí. Vamos lá. Da última vez a gente estava falando sobre relacionamentos, né? Sim. E aí você muito bem ajudou a gente a entender e posicionou a importância ali do primeiro relacionamento, né? Que é aquela relação ali do nascimento, da mãe, do pai. A gente falou um negócio muito legal que foi a dos irmãos, né? Aquele ponto para mim, depois eu fiquei pensando e me faz muito sentido, né? O que você tem dentro de casa, aquilo ali molda um pouco o seu caráter, sua ética. Isso para mim achei bem legal. E de novo, quem não assistiu, sugestão, vai lá e assiste, que vai para entender melhor, né? E compartilhe, né? E compartilha, é isso aí. Já falei, né? Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha mais ainda, né? Porque já que a gente está falando de relacionamento, né? Permita, não gostei, não concordei, mas a gente quer realmente ouvir. E aí a gente começou a entrar, a gente entrou num ponto que foi muito interessante, que estava entrando na parte de relacionamentos, né? Aí amorosos. E a gente estava falando bastante sobre a gente, acho que duas coisas que a gente falou, só para também Lembrei, pontuar. suicídio, né? Mas foi a importância de começar a olhar as coisas que acontecem para a gente como aprendizado, né? Acho que foi uma coisa que a gente falou bastante. E também olhar, às vezes, até os problemas que acontecem no relacionamento como também um aprendizado. É sempre uma oportunidade de aprendizado. Compreendi, lembrei. Isso. E aí a gente estava ali justamente... Aí você falou um pouquinho, né, sobre o narcisista, né, sobre... E aí a gente até... que foi bem legal, acho que a gente parou por ali, né, que foi... o narcisista é um problema, mas a gente tem que parar de olhar só o problema, como se eliminar o problema fosse resolver o nosso problema. E aí você colocou muito bem que às vezes o narcisista está te mostrando que você tem um problema. O narcisista é um instrumento. É um instrumento. De cura para você. Como vários outros, né? Eu acho normalmente, tudo que nos acontece é um instrumento de cura, né? Então, cada tomada... Desde que você aceite enxergar isso dessa cada forma. tomada de consciência que você tem, cada aprendizado é uma cura. Então a gente veio aqui necessariamente para aprender a se curar. Então, a maior parte das pessoas, elas não conseguem compreender e passam a vida no controle, passa a vida no apontamento, apontando, julgando, né? E isso faz com que ela não se desenvolva, ela não sai daquele roteiro de vida, né? Ela fica repetindo o padrão o tempo todo, né? E vai dizer que a vida é ruim, vai dizer que não faz nada que não com isso, tem né? sentido na vida, que na realidade o processo está dentro dela. Ela não consegue observar que ela tem tudo. Ela tem ali uma possibilidade de cura muito grande, ela tem uma possibilidade de aprender, ela tem a possibilidade de fazer o enfrentamento, ela tem a possibilidade de crescer e evoluir. Só que a forma como ela está observando, a forma como ela está olhando a vida, não deixa que ela saia daquele casulo. Ela está com medo de sair da gaiola, porque
tudo acontece em uma forma de prisão. É uma prisão emocional que a pessoa tem, sabe? Uma dependência emocional muito grande, uma necessidade de fazer essa transferência para o outro. Que, na realidade, o que é uma transferência? Que transferências são essas? É a insegurança. Né? Então, a insegurança vai fazer com que você tenha medo de falhar, medo de perder, que uma das grandes coisas que nos acontece, tá, André, é a insegurança, que a insegurança vai trazer esse medo de falhar e ela vai tentar ver todas essas falhas no outro, só que ela não consegue se ver, porque é difícil olhar para ela, é difícil olhar a imperfeição que tem dentro dela. Sim. Então ela vai ver a imperfeição no outro e vai julgar esse outro. Aí acontece, inclusive, os preconceitos, os apontamentos, os julgamentos, tudo em cima do outro. Por quê? Porque ela não sabe se relacionar. E é engraçado, né, Leila? Porque tem uma coisa, ouvindo você falar, me veio uma coisa aqui na cabeça. E que, de novo, tá ligado na forma que a gente vê e da gente enxergar como uma forma de aprendizado. E a gente usa a desculpa que está sempre fazendo isso pelo outro, né? As pessoas às vezes até tentam melhorar o caminho, mas começa a esperar do outro uma resposta, uma cobrança, quando na verdade ela tinha que estar olhando para si e procurando nela. Aí você fala um negócio desse, alguém vai olhar assim, não, mas isso é individualismo. Mas eu brinco que uma pessoa saudável ajuda uma pessoa doente. Uma pessoa doente são duas pessoas doentes para pedir ajuda. Então, não adianta você fazer para agradar o outro ou achar que, eu estou fazendo tanto e fulano não muda. Mas não é esse o objetivo. André, quantas pessoas você conhece que dizem, eu fiz tudo por você e você não valorizou. Eu te dou tudo, mas você não está nem aí. Você me traiu assim. Mesmo assim, eu te ajudei, eu fiz tudo. E na realidade não é isso. Não é isso. Qual é o preço que a pessoa paga por estar sendo ajudado, por estar sendo auxiliado, né? Então você vai ter que suprir aquela expectativa, porque o outro está com uma expectativa sobre você. Você sabe que isso que você falou, eu estava lembrando uma vez de uma pessoa, estava até conversando, porque a gente está falando, parece que é relacionamento, mas de novo, relacionamentos e era sobre até a doença, né? E a pessoa tem um relacionamento, a outra pessoa estava com uma doença, e ela queria tanto que ela lutasse pela cura, né? E que uma hora eu virei para ela e falei assim, mas desculpe, esse seu amor está fazendo mal para essa pessoa, né? Porque, de novo, isso é uma vontade sua. Enquanto a vontade não for dela, o que você está fazendo é ruim. E a pessoa não gostou, porque não conseguia entender. Eu falei assim, mas desculpe, as histórias são de cada um, não tem como, né? Eu posso fabricar 100 livros, cada livro, se você olhar, vai ter uma coisinha diferente, cada livro é uma história, cada um de nós somos uma história. Então, essa coisa da gente jogar para o outro, querer criar essa expectativa... É engraçado, né, que eu outro dia estava vendo um casal, bem novos, novinhos, e estão começando a vida juntos, né? E, normalmente... A mulher, ela induz ao homem ao crescimento, ao desenvolvimento, mas tudo tem um limite, né? Então, eu escutei uma frase que ela falava o seguinte, se você não chegar onde é necessário se igualar a mim, não vai dar certo. Sim, e na verdade ela não ajudou, ela está criando Ela está criando um problema para ela, porque o outro é o outro. E o outro vai ter a vida dele para desenvolver, para conquistar. Não pode suprir a tal expectativa dela de se igualar ao que ela tem como expectativa dele ser um homem rico, um homem que vai prover, que vai isso, que vai aquilo. Na realidade... Onde está o sentimento? Sim. Cadê o sentimento? Porque eu fico observando se ele não
A pessoa está trabalhando, a pessoa está se esforçando, a pessoa está estudando, está buscando essa independência, e a pessoa fica na pressão, porque muitas das vezes, André, dentro de um casal, é pressão. Porque a gente quer mudar o outro, a gente quer, por tudo que o outro faz, a gente está insatisfeito, porque a insatisfação não está no outro, está na gente. Na verdade, você está cobrando do outro que você não tem coragem de cobrar de você mesmo. Então, muitas vezes, né? Não adianta sair cobrando, fazendo esse tipo de cobrança, porque isso atrapalha, isso vai dar conflito, isso vai fazer o casamento ou a relação ficar desgastada, né? Isso é importante as pessoas aprenderem. O incentivo é diferente de cobrança. Sim. Um segurar na mão, vai lá. Nem que seja, às vezes, um momento um pouco mais forte. Ríspido, mas olha só, você consegue, você vai lá, faz. E aí que eu ia falar, né? Eu sei que imagino que as pessoas olharam e pensaram, pô, mas qual a diferença? A diferença é quando você faz a pessoa olhar para si, às vezes até de uma forma ríspida, mas para ela se enxergar. E não quando você está criando uma expectativa que não é dela, né? Você está querendo que ela chegue em algum lugar e que de repente ela não tem a menor condição ou não tem nem a ver com ela. Tem um né? outro momento também que eu venho percebendo, tá? Isso dentro de um consultório. Hoje os homens estão chegando, homens, tá? Me falam porque ele tem uma mãe que faz tudo. A mãe faz tudo, a mãe pega a mochila, guarda a mochila, a mãe guarda a roupa, a mãe lava a cueca, a mãe faz tudo, tá? Ele tem uma casa muito estruturada, muito organizada, onde tem uma empregada direta, contínua, fazendo tudo por ele. Ele casa. A menina está trabalhando. E ele vai ficar esperando que essa mulher chegue do trabalho e vai fazer tudo para ele. E aí começam os conflitos, onde ele tem que se levantar para poder ajudar. Ele tem que compartilhar. Ele tem que auxiliá-la. Mas o que eu estou vendo hoje também é que as meninas não querem saber disso e não querem aprender. Então transfere essa responsabilidade também para o homem. Então está havendo uns conflitos desnecessários. Tá? É muito interessante e adoecem, viu? O casal está adoecendo por conta disso. E ouvindo o que você está falando, Leila, faz sentido um pouco o que eu falei anteriormente. A gente não trabalha as causas, a gente trabalha as consequências. Porque, na verdade, esse lado antes era ajudar a entender essa base. Só que está se pegando não. Não, ninguém quer fazer nada. Ninguém quer fazer nada. Então agora criou-se, então o problema não é só as bases, o problema é que ninguém quer fazer nada. Então eu estou pegando o que eu já tenho de base, que já venho com problema, ainda estou colocando um outro dizendo o seguinte, não, você não precisa se resolver. Você continua do jeito que você está e você não precisa fazer nada, vai para a briga. Então é pior, acho que a pior pessoa para você às vezes ter que resolver um problema é aquela que não assume que tem e já comprou uma outra briga que ela não tem condição mais de brigar. Então é o que eu vejo muito hoje em dia acontecendo, são as pessoas brigando por coisas que você fala assim, pô, mas teve um dia desse que eu até falei com uma pessoa, começou uma discussão, eu falei assim, pô, eu entendi, mas tá tudo tranquilo com você? Não tem? Porque você está resolvendo, você está entrando numa discussão que não tem nada a ver, você está... não quero, ele tem que lavar a louça. Tá bom, mas você... Eu brinco isso muitas vezes com a minha esposa. Ela fala assim, você tem que fazer, mas você sabe fazer? Porque eu sei fazer. Né? O ponto não é quem ou não fazer. O ponto é, por que está incomodando a você, o que está incomodando? Vamos discutir isso. Vamos discutir a real causa. E está todo mundo olhando para a consequência. É muito interessante porque quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de compartilhar. A gente está falando de parceria, de companheirismo, né? A gente está falando de respeito. Então, se hoje, as meninas de hoje não conseguem aturar a sobrecarga. Porque é difícil, André. É difícil. É muito difícil. É muito chato. Você chega cansada, o cara também chega cansado e
ele vai sentar, vai ver televisão ou vai ficar no celular, enquanto ela vai ter que organizar a casa toda e ainda preparar o jantar. Então, isso está desgastando o relacionamento. Isso é um ponto que eu vejo na minha experiência de consultório, que eu estou sendo muito procurada por casais que chegaram nesse ponto, tá? A inversão desses papéis está muito grande, né? E ninguém acaba entrando numa raiva, porque ela não era assim, porque ela não me cobrava quando a gente estava namorando, e agora... Por quê? Porque o cara vem com uma acomodação, ou ela vem com uma acomodação, porque tem todo mundo para fazer tudo para ela. Então, o casamento, o que é casamento? É união. E aí essa união começa a falecer, morrer. Por quê? Acaba a admiração, acaba o respeito. Então, isso é um tópico também que é importante a gente falar sobre os relacionamentos. Outro relacionamento também que eu vejo que é a morte de de um casamento é quando as crianças vêm ao mundo. Quando é importante dividir as tarefas. Novamente eu falo em divisão de tarefas. Por quê? Porque é uma sobrecarga. É um cansaço surreal. Né? A gente acordar de madrugada, ficar com o filho, sim. E a criança doente, então, e a gente ainda tem que produzir a casa limpa. Mas tem um ponto, esse ponto ele é muito legal, Leila, porque eu acho que é um convite a uma nova forma de ver, né? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, mas eu estou falando de pais e mães até às vezes, mas eu tenho que trabalhar, porque a gente tem que... E aí coloca babás e tem que ter... Se a gente enxerga que, de novo, aquele momento é uma oportunidade única que você vai ter, né? Seja o pai e a mãe, né? Eu vejo um pouco... já comentei aqui meu filho, né? Que teve a filha dele. Quer dizer, eu acho muito interessante como eles estão levando. Minha nora é uma super mãe. Mas ele também está sendo um excelente pai, e eles fizeram umas divisões, eu fico olhando, acho muito interessante, porque ele tá conseguindo aproveitar os pequenos momentos, cada um aproveita da sua forma, porque e faz muito sentido, porque isso passa rápido, né? Eu já conversei com muitos pais, assim, a gente como tem filhos mais velhos, né? Você vê alguns pais mais velhos com filhos novos, parece que aquilo ali é um negócio que eu falo assim, aproveita, porque isso passa rápido, né? Então, aproveite esse momento, né? Então, não olha com aquela coisa de dar trabalho ou não dar trabalho, ou de quem é o trabalho. Pegue e faça. Pegue e faz. Se eu posso estar perto, o que eu tenho que fazer? Limpar cocô? Vou limpar, mas que oportunidade que eu tenho de estar ali juntinho, né? Você sabe, André, como eu tive 3 filhos homens, eu tenho 3 netas. É verdade. Né? A Luísa de 2 anos, a Ayla de 3 e a Helena de 7. Os meus filhos me ensinaram a limpar a pepeca da menina. Porque acabou que você sabia bem fazer o... E eles tiravam de letra. Impressionante. Eles cozinham, eles varrem, eles passam, eles fazem tudo, André. Ajuda as esposas em todos os sentidos. Essa é a diferença dos homens de hoje, viu? Mas aí eu vou trazer a gente para um ponto mais central, único, de nós seres humanos. A gente ser dono da nossa vida, porque eu até brinco às vezes com a minha esposa, ela não gosta, mas é o meu lado meio estoico às vezes, que e se eu morresse? Então, eu brinco, ela fala, não, mas a gente tá junto, não tá? A gente tem que aprender a viver com a gente mesmo. Isso. Né? Então, você falou tudo agora. Então, não é a divisão só de tarefa, aquela coisa, isso é... Não, o ponto e se? Eu sei, né? Eu tenho ele pode até estar ouvindo, porque ele tem ouvido, mas uma pessoa que tem feito, um marceneiro amigo, que ele está passando uma situação, que ele perdeu a esposa, está com os filhos. É uma situação que pode acontecer. E para o homem
ele não foi trabalhado, ele não tem esse tato do que fazer, né? O que dizer para essa criança, né? Então a gente tem que estar o tempo todo, por mais que a gente não queira, aproveitando esses momentos. Pois é, você vê uma coisa tão simples que é olhar a lixeira e ver se tem lixo lá e pegar e jogar fora. Por que a mulher tem que ficar pedindo para isso fazer, para o rapaz fazer, ou vice-versa, o rapaz pedir para a mulher fazer? Coisas simples, que no olhar, você gosta da casa arrumada, vamos lá, vamos ajudar aqui. E aí, para mim, eu vou na sua linha, que tem coisas que você tem em você, né? Eu sou um cara que tem mania de limpeza, mas eu tinha um amigo que falava em trabalho, que ele falava, você quer ver se uma pessoa é bagunçada ou não? Olha a mesa de trabalho dela. Né? Se ela é muito bagunçada, assim, ela é bagunçada na vida. E o pior é que ele tem uma certa razão nisso, né? Então, isso traz da gente. E aí, Leila, eu queria até aproveitar, eu não queria perder porque está aqui na minha cabeça, um pouco essa nova geração. Eu queria aproveitar porque a gente falou um pouco mais sobre suicídio, sobre algumas outras coisas, e a gente tem visto muita dor nessa nova geração. E algumas coisas. Primeiro, eu vi isso com a minha filha, vi com uma amiga dela ontem conversando, enquanto a gente esperava lá na maternidade, ela brincando que ela está indo morar sozinha, aí ela falou assim, nossa, eu estava falando de trocar o sofá, ela falou assim, não, eu não estou vendo se eu troco, eu descobri que é caro. Ela falou assim, eu descobri como é difícil, né? E a minha filha já tinha falado isso, né? Ela falava assim, eu descobri que a vida, ela falou até uma coisa interessante, a vida que vocês me dão aqui, eu não vou conseguir hoje sozinha, né? Que para mim foi muito legal ouvir que ela, pelo menos eu vi que ela deu valor, né? Mas eles estão vindo, infelizmente, com despreparado com essa carga, e às vezes os pais, porque os pais também, esses pais também estão resolvendo as suas cargas, e estão olhando, só para eu fechar o pensamento, estão olhando para o relacionamento de uma forma muito ruim, muito assim, preocupado em agradar o outro. Então, você vê essa coisa hoje de ficar em quantidade, ninguém está tentando criar, quer dizer... Criar vínculos. Não tem. É para agradar os outros, para dizer quantos eu fiz, ou quantos eu beijei, ou quantos eu não beijei. Só que isso vai trazendo, você vê que traz uma pobreza interna de sentimento, e eles estão se afundando. André, né? Olha só, vamos lá. Vamos partir do princípio de que hoje, os jovens de hoje, estou falando de jovens, ganharam muitos estímulos. Uhum. E quando a pessoa ganha muitos estímulos, o que acontece? Vamos lá. Quero mais. Se você está produzindo, se o teu físico, se o seu sistema produz uma nicotina, se você começa a introduzir a nicotina facilmente, o que vai acontecer com o seu sistema? Ele vai parar de fabricar a nicotina, correto? Verdade. E aí vai causar o quê? Uma dependência química no seu sistema. De você ter que ficar usando a nicotina, um cigarro o tempo todo. Tá? Isso é o vício. Tá? Então, o que está acontecendo com os jovens? Ele precisa o tempo todo das coisas que vêm fácil. Da informação que está vindo fácil, ele não está indo buscar a informação, quer dizer, está indo buscar, mas de uma forma assim, rápida. Então, ele não quer perder tempo. Então, ele não querendo perder tempo, ele só olha aquele conteúdo ali, ele não vê o resto. É a mesma coisa, você está numa estrada, você tem que chegar, vamos dizer, a São Paulo. Se você no caminho, você não perceber o caminho, né? Se você não perceber o caminho, fica no automático. Você chega em São Paulo sem ter percebido nada, a estrada. Então, é importante a gente se conscientizar que os jovens, eles precisam parar um pouco. Porque a mente não está, eles não estão pensando, eles perderam a necessidade de pensar, de correr atrás de um isso que a menina falou que é caro. Por quê? Porque os pais dão tudo. Nós, na nossa época, nós tínhamos que sair para buscar. A informação era nas bibliotecas. Né? A gente tinha que ir na biblioteca para conseguir algumas informações para fazer um trabalho de escola. Então, o tempo mudou? Mudou.
É uma nova era? É uma nova era de informação. Porém, o que nós estamos fazendo? As crianças estão focadas em videogames, em celular. Você entra no elevador, quantas pessoas estão com o celular na mão? Uhum. É uma dependência muito grande de comunicação, tá? Estar se comunicando, mas, ao mesmo tempo, é virtual. Verdade. E aí, não saem do quarto. E aí, não estão vivendo, não estão aprendendo nada sobre a vida, não estão experimentando a realidade. Então, isso, quando eles vão para o mundo, quando eles acontece alguma contrariedade, quando eles são contrariados, quando eles são, as necessidades deles não são supridas, algumas pessoas estão chegando a ponto de matar os pais, porque os pais estão contrariando. Infelizmente. Outras Mais do que estão se suicidando. Então, o que é o suicídio? É a sensação, tá, de que é um fracassado e que não aprendeu nada. Hoje chega um homem de 40, de 50 anos jogando videogame ainda dentro do quarto, jogando videogame o tempo todo. Se tem que... Os papéis estão invertidos mesmo. Então, a mulher tem que dar conta da casa, a mulher tem que dar conta de tudo. Por quê? Porque existe o quê hoje? Uma dependência, um vício, é uma cocaína. Na realidade, os jogos hoje viraram cocaína na cabeça dos jovens, no pensamento e no sentimento dos jovens. Verdade. E tem um ponto que você falou aí da dependência. Ô pai, eu peguei eu mesmo lembrei e agora eu esqueci. Mas que quando você fala desse excesso de ativações, e aí eles... criou-se uma imagem de que eles têm que dar tudo certo, porque eles têm resposta para tudo. Só que eles não estão nem aí preocupados em resolver o para trás. Então, você está criando um para frente absurdo, né? E eu estou falando isso porque eu vi isso nos meus filhos, né? E eu vejo vários, e ninguém está dizendo para eles assim, mas é legal você se descobrir quem você é. A minha filha, em um dado momento, por exemplo, virou para mim e falou, pai, eu vou fazer terapia. E eu vou te dizer que em momentos lá para trás, acho que eu teria ficado, o que aconteceu? Minha filha está com... e hoje em dia ela sabe que eu adoro falar disso, e até minha esposa brincou, fala com teu pai. Eu falei, não, eu sou parte do problema. Eu não posso... eu não posso entrar nesse julgamento porque eu tenho opinião viciada aqui, eu acho que ela tem que ir. Foi ótimo, leve, aconteceu, ajudou. Então, mas a gente está fazendo pouco isso, pelo contrário, a gente está dizendo, não, você é campeão. Vocês... Olha, a gente está dizendo que é princesinha, é o meu príncipe, é a minha princesa. Você quer ver um exemplo bobo? Eu vou dizer um pouco perto de onde eu moro, um fator que você vê isso acontecer nítido, né? Hoje, muitas crianças estão indo jogar bola, futebol, aquela coisa do clubinho, e aí eles fazem aqueles campeonatos, né? Eu vou dizer que em 2 lugares diferentes eu vi isso acontecer, os pais vão ver, né? Tudo bem que no passado era aqui que você queria que seu filho fosse bom. Fica no celular. Não, celular, eu vi pais, mães saindo no tapa, porque o filho do outro fez alguma coisa, em vez dele olhar e ou chama seu filho e fala, você vai fazer assim o assado. Não, o filho entrou, levantou, chamou a pai e a mãe saindo no tapa no meio de um jogo de criança. Tipo assim, o que eu quero dizer? Aí alguém vai dizer assim, não, mas é uma mãe guerreira, um pai guerreiro. Não, o filho tem que aprender ali de um jeito ou de outro. André, não precisa muito, André. Olha o que nós estamos fazendo com nossas crianças. O consumo de estímulo está tão grande que tem que ter toda a coleção das bonecas, tem que ter toda a coleção de carrinhos, tem que ter tudo à mão da criança. Então, aquela criança que está recebendo aquele estímulo, ela perde a vontade de querer buscar, está recebendo tudo ali na mão. E aí, você lembra quando
eu não sei se é do teu tempo, né, mas isso era no meu, a gente tinha que inventar. Obrigado, Helena. A gente tinha que inventar coisas. Quem quiser pode fazer uma pergunta. Quantos anos você acha que a gente tem? Enquete. E a gente tinha que inventar. Era aquelas latas de Neston que a gente pegava e fazia pepé, andava em cima da lata. Era pique, a gente inventava. Eu fazia, no tempo que eu e os meus amigos, a gente fazia barra para ficar forte, era lata de tinta com cimento e barra de ferro. Pois né? Hoje tem que ser aulas mirabolantes. Então, a gente saía para aprender a fazer, construir as coisas. Eu fui aprender a cozinhar, comecei a cozinhar com 9 anos. Né? E eu tinha aquela necessidade, aquela vontade de aprender, porque eu tinha que dar comidinha para minhas bonecas. E aí eu comecei a ir para o fogão e comecei a fazer comida para os meus irmãos. Com 10 anos eu já estava servindo comida para eles. Então, por quê? Essa é a necessidade. A necessidade faz a gente crescer, evoluir. A gente vai buscar. E tem duas coisas importantes aí, acho que só eu queria botar uma, de novo, você falou isso, mas a gente não está aqui indo contra a modernidade, pelo contrário. O ponto não pode se deixar uma coisa tampar a outra, né? Essa busca do autoconhecimento, eu acho que ela se tornou mais importante, porque eu vou inverter um pouco o que você falou agora. A gente tinha que buscar muita coisa, então a gente acabava que não tinha muito tempo, às vezes, para olhar para a gente. Hoje, com essa quantidade de estímulos, é o contrário, eles deviam estar olhando muito mais para dentro e se cuidando muito mais, né? E isso tudo que a gente está falando, só para quem está ouvindo, de repente, mas de onde eles foram, isso tudo está ligado no relacionamento, porque olha o que você falou, se você começa a receber tudo, você não vai atrás do estímulo, as pessoas que você começa a se relacionar, e por isso que eu puxei o assunto, e às vezes muitos novos, você começa a esperar ou querer coisas que o outro não tem para te dar. Não tem condição. Você não sabe nem negociar. O problema é esse. Nem negociar a gente aprende, né? Nem a gente quer porque quer que o outro dê algo que ele não tem para dar. E nem alinhar, né? Nem ter humildade. Aí a gente começa E aí você vê hoje situações, por exemplo, de bullying em escola, né? Mas assim, num nível alto, né? A gente teve há pouco tempo uma situação em que botaram fotos das meninas, mudaram sem roupa. Um nível de, desculpe o termo, mas de crueldade para tentar dizer a sua frustração de que a gente cai naquele problema, falta de respeito consigo, vai desrespeitar o seu próximo. Por isso que eu até puxei o assunto, porque a gente está começando às vezes a falar de um namorinho, que a gente já falou, né, às vezes infelizmente tem levado a jovens se suicidar, às vezes por um relacionamento, pela total falta de capacidade de lidar, porque não sabe nem de onde começar. Espero que ouçam e entendam que começa olhando para si. E aí para mim é pior, porque esses vão ter que ser os próximos casais que vão gerar outros filhos. E aí, isso para mim ele é muito importante, porque vai entrar em um outro fator, que é o que eu até falei para a gente falar também, que é o profissional. Então, você falou, olha o link, né? Como eu lido com meu pai e minha mãe, como eu vou lidar com meu irmão, quer dizer, como eu vou começar a lidar com pessoas que eu crio uma relação forte que estaria ligado ao amor. E aí eu chego num outro ponto que eu preciso pagar minhas contas, né? Como é que eu lido com isso, onde eu começo a ter uma relação, às vezes, de poder, eu começo... Aí vem tudo, né? Aí quando você entra na parte que você começa a trabalhar, vamos chamar assim, aí vem tudo, né? E vem sem... Só que você vem dos dois lados, vai vir quem está de um lado, quem está do outro. Quando você fala do relacionamento no profissional... Ali nós vamos ter quem sou eu? Quem cresceu? É prova de fogo ali, né? E ali, se você for um cara ou uma pessoa, uma mulher insegura, você vai invejar o seu colega de trabalho. Então, esse relacionamento profissional é um relacionamento mais de competição. Por quê? Mesmo que cada um tenha uma função.
Uhum. Cada um vai ter uma função ali. Mas a competição vai ser grande, tá? Por quê? Porque tá faltando... A gente leva para casa do trabalho nosso pai e nossa mãe. Uhum. Todas as nossas informações, todo o nosso sistema de crença, todos os conteúdos que aconteceram lá. Por quê? Porque na casa do trabalho é onde a gente vai dar condições de aprendermos, tomar consciência de quem nós somos. É exatamente ali, porque ali você não está falando mais de uma criança, você está falando de uma pessoa adulta que vai conviver com outros adultos e vai precisar ter comportamentos, sentimentos e atitudes de adulto. Uhum. Só que, apesar de sermos adultos, vamos levar o papai e a mamãe. E por quê? Porque aqueles representantes, a casa do trabalho é uma casa de representação, Uhum. para ver quem cresceu. O que é a soma entre o emocional e o racional. Então, o fato, se você se sentiu, né, rejeitada e abandonada na casa, na primeira base na família, quando chega na casa do trabalho, você vai repetir o padrão e vai se sentir que o meu chefe dá mais atenção a fulano do que a mim, porque os meus colegas têm uma panelinha lá e eu não entro. É uma eterna dor, né? É uma eterna dor. E essa dor, ela leva, né? É essa dor que leva, às vezes, o medo de falhar, o medo de não conseguir, muitas pessoas ao suicídio. Isso. Ao caminho da depressão, que muita gente está. E aí as empresas, elas precisam avaliar, fazer, porque se essas pessoas adoecem a empresa. E se adoecem a empresa, né, quando você vê, está todo mundo contaminado por uma pessoa. Então, e aí o relacionamento fica um pouco prejudicado. A equipe fica sem estímulo. Então, tem tanta coisa ali para se aprender, para se construir, né? E tem um outro processo aí, André, que eu acho que é um causador também aí do que você falou da depressão ali dentro, é culpa. Nossa, André, a culpa destrói, porque é um julgamento que você faz de você mesmo. Então, se você leva a culpa para a empresa, para a casa do trabalho, então você vai estar sempre na defesa. Mas isso é interessante, Lê. Dá um exemplo para a gente do que porque seria essa culpa. É o julgamento negativo sobre você. Então, se você tem um julgamento negativo sobre a tua pessoa, tudo que você fizer vai estar no negativo. Olha a importância disso. Uhum. E é um processo bem interessante, porque, me corrija se eu estiver errado, o que você está chamando aí dessa culpa é você realmente tomar o controle de você, né? Porque, infelizmente, a gente vive hoje, né, numa relação, num mundo que as pessoas se importam demais com a opinião do outro. Pois é. E principalmente meter a mão na vida do outro. Isso. Né? Então, por exemplo, a culpa é um sentimento. É um sentimento. A culpa é um conteúdo de sentimento que está bem internalizado, né? E essa culpa tem a ver com o passado. Então, se você está presa a um passado por coisas que você pensou, ou fez, ou sentiu lá atrás, e você ficou presa, você está presa. Então, quando você vai para uma empresa, ou para um relacionamento, ou para qualquer situação, essa culpa vai te acompanhar. E aí, você vai ficar com medo de falhar. E esse medo de falhar vai alterar todo o processo daquela pessoa, todo o desempenho daquela pessoa, vai alternar, assim, ela não vai se doar dentro de um relacionamento, porque ela vai ter medo de falhar, de repetir o padrão, ela vai ter medo de aprender coisas novas, então ela fica presa. Então, esse sentimento de culpa, ele vai atravessar
Ele vai atravessar em todas as áreas da nossa vida e vai nos aprisionar mesmo. E o rendimento de uma pessoa que está presa a um passado, olha bem, o que ela vai produzir no aqui e agora? Tudo que ela produzir, ela vai estar produzindo com o quê? Com a experiência do passado. Então, o futuro para essa pessoa existe? E aí o que acontece? Quando isso está demais, essa dor está demais, essa culpa está demais, a gente cai aonde? Vai começar a cair na depressão, na doença. E aí, quando a gente vê, está o quê? Se suicidando. Então, André, você percebe o link que a gente faz com todos esses conteúdos? Não, eu justamente puxei esse assunto porque, além da preocupação do que a gente vê hoje com o jovem, você é muito nítido, né, pegando o tempo todo que eu tenho aí de empresa, tudo, quer dizer, você pega um jovem, se ele se dói tanto, às vezes, por um término de um relacionamento, ele fica tão frustrado, aquilo. Desculpe, se você entrar depois no mercado de trabalho, seja ele qual for, as frustrações vão ser enormes. Só que ali ninguém está muito... Elas são secas e só vão bater. Então, se você não começar a se cuidar dali, lá de trás, entender... Mas veja bem, André. Vai ser muita dor. Veja bem. Vamos dizer que... Vamos pegar novamente o relacionamento lá atrás, na base. Se essa criança se sentiu abandonada, tá, e rejeitada por um dos personagens, pai ou mãe. Mas aí ela vai e encontra a sua primeira namoradinha. Essa primeira namoradinha dá afeto, ensina o amor, dá colo, dá atenção, dá tudo. A gente já falou um capítulo de autossabotagem, ele vai dar um jeito de sabotar isso aí. Mas aí, quando ele perde aquilo que ele julgava ter, cadê a bengala dele? Aí ele vai e alimenta Aí entra o quê? Ele vai, como ela foi embora, abandonou, ele vai pegar aquela raiva que já está embutida dele porque a mãe traiu ou o pai traiu. Mais uma vez ele vai passar pela experiência e vai dizer que aquela pessoa abandonou ele, mas o sentimento que está por trás é de traição. É o que ele faz? Ele chega na impulsividade, ele se suicida. Para quê? Para se vingar dessa pessoa que foi embora, ou basicamente daquela mãe ou daquele pai que não deu para ele aquilo que ele precisava. Então ele prefere sair da vida do que ir atrás e se transformar. E aprender que não está no outro e sim nele. Então ele precisa dar carinho, ele precisa se fortalecer, ele precisa crescer, aprender. Então isso está fazendo toda a diferença hoje nesses jovens. Eles estão assim, o suicídio está aí a toda hora. E vou ressaltar de novo o nosso tema, que é o relacionamento, né? O como ele é importante, o como ele não é fácil. A gente está vivendo eras em que eu ouço as pessoas muito, às vezes, falando do amor livre, eu sou de um tempo que a gente tinha lá a coisa do Dom Juan, né? Aquele cara que tinha várias mulheres. Hoje você vê mulheres querendo bater no peito e dizer que também tem o direito de fazer, quando no final das contas, todo mundo... O que você vê, quando você pega uma pessoa dessa, você vê que, na verdade, é um pouco o conceito do narcisista. Criou-se uma camada tão grande para apagar uma série de fraquezas e de medos, que ele começa a se tornar, ele ou ela, um predador, mas para mostrar, para não deixar ver que ele, na verdade, ele não sabe manter um relacionamento. Então, eu uso a desculpa de querer poder fazer algo para esconder que eu não consigo fazer um relacionamento, eu não consigo manter um relacionamento. Isso a gente chama de máscaras. É. A gente usa determinadas máscaras para determinadas situações, né? Então, dentro de um relacionamento,
Eu desejo que alguém seja bonzinho comigo, eu desejo que aquela pessoa me dê afeto, me dê carinho, isso. Então, ele tem toda essa raiva embutida, essa vergonha embutida, esse medo de falhar, tudo com ele. Qual é a máscara que ele vai pegar para seduzir as pessoas boazinhas e sensíveis? A máscara para mostrar uma compatibilidade inicial. Para depois ele pegar essa máscara inicial, ele vai vestir outra. Por quê? Porque aquele bonzinho que ele está maltratando ele quer fazer... é a forma como ele se sentiu lá atrás. Então, ele vai massacrar aquele outro personagem ali. Por quê? Porque ele acredita que ele foi massacrado. Então, ele acredita que aquele lado feio dele, né, não pode ser visto, mas ele tem que ter uma forma de extravasar. Ele vai extravasar de que forma? Que é a vingança, né? Que é a vingança. Que na verdade, em vez de olhar para dentro e dizer eu preciso me curar, eu acho... E a vingança é muito louca, porque você acha que aquilo vai te trazer algum benefício, conforto, né? Benefício, alimento. Tem um ponto que eu queria só voltar, que você falou que para mim eu queria até ressaltar para as pessoas que a gente tem que tomar cuidado na parte profissional, é que muito disso que a gente está falando aqui, que às vezes são digamos assim, patologias ou situações que a gente está trazendo, que a gente está falando que não são boas, mas na vida profissional ele se permite que isso se transforme em algo que mascara e você vê gente sendo valorizada por isso, né? Que é onde você vai ver a empresa doente. E às vezes tomando posições altas, né? Você vai ver pessoas que assumem posições, vão subindo na empresa, mas que na verdade estão usando tudo que ela tem de ruim, né? E aí chega uma hora que ela não consegue mais sair dali. Então é uma linha muito tênue. Em algum momento ela vai ser desmascarada. Vai ser. Não, normalmente o que acontece? Quando você começa a subir com uma pessoa dessa, o que acontece é que chega uma hora que começa todo mundo a sair, ninguém mais quer trabalhar com essa pessoa. E aí até uma hora de alguém dizer assim, pô, tem alguma coisa errada, né? Só que normalmente essa pessoa, ela já se alimentou tanto daquela dependência. Se alimenta da alma alheia, né? E ela passa por cima sem sentimento nenhum de culpa. Nenhum. Tem uma coisa que se fala muito no ambiente corporativo, que é o saber delegar, né? Todo mundo fala do saber delegar. O que está por trás do saber delegar? Por que você não consegue confiar no outro? Na verdade, ninguém faz essa pergunta. Ninguém chega para um gerente, para um presidente da empresa e fala, por que você não consegue confiar no outro? Não, você tem que saber delegar. De novo, percebe como a gente tenta simplificar a solução, dando lá na consequência? A consequência é não saber delegar. A causa é que você não confia. E eu já testei com algumas pessoas, eu adoro, vou conversando, procurando da vida, e aí você vai descobrir que lá atrás algo aconteceu, que ele não confia. Isso, ele não confia porque ele foi traído lá aquele sentimento de abandono. E vira o perfeccionista. Normalmente são os perfeccionistas, aqueles que parecem... E aí só que dependendo de quem está enxergando, fala, não, mas fulano faz tudo tão bem. Mas o perfeccionista, ele vai... Tudo vai ser ele, vai ser... Tudo sou eu, porque só ele sabe fazer. O outro nunca sabe, porque ele não confia. Porque ele não confia. E esse é um exemplo estou trazendo aqui até para as pessoas pensarem. Isso é o chefe. Que algumas palavras que a gente vai usando, mas que elas são consequências, né? Então, você tem que aprender a delegar. Como eu aprendo a delegar? Me ajuda. Porque, na verdade... a minha solução não vai resolver para você, porque eu preciso entender o porquê você não confia para aí você aprender a delegar, né? Então são coisas que, olha como é importante esse autoconhecimento e tomar cuidado, porque as pílulas que estão dando de solução são muito... Mas tem uma solução para isso. Nós estamos chegando aí com um projeto maravilhoso. Né, André? A gente está chegando com um projeto maravilhoso que é exatamente tudo isso. A gente vai entrar para poder auxiliar essa percepção,
ver aonde é que a empresa está adoecendo, né? Quem são essas pessoas, quem são, o que está acontecendo. Então, mas para que isso possa acontecer, a gente tem que começar de cima para baixo e não de baixo para cima, porque senão não vai adiantar. Então, esse aprender a delegar aí é falta de confiança. E para o pessoal que está ouvindo, isso é tão verdadeiro e importante, vou fazer uma analogia simples, né? Quando você começa a ver sua saúde não está boa, tal, você fala que vai no médico. Qual é a primeira música que o médico faz com você? Um check-up, né? Então, ele pode até dizer, vai para uma academia, vai correr, muda a sua alimentação. Muda seu hábito. Um bom médico, a primeira coisa que ele vai fazer, eu preciso entender quem é você, né? Porque mudar a sua alimentação, dependendo do que você tenha, eu posso até te matar, né? Hoje a gente tem um monte de gente que tem intolerância à lactose. Então, no passado, todo mundo fala, toma leite. Eu sou da época que eu falo assim, você quer ficar forte? Eu tenho amigos que todo dia eles tomavam um copo de leite porque achavam que ia ficar forte. E o leite quase me mata. E tem gente que hoje, se tomar um leite, pode ter um troço. Então, o que a gente quer trazer é isso. A importância de fazer essa análise e entregar aí ferramentas da forma mais simples e certa para que ajude as pessoas, para que aí sim elas deem essa resposta, né? O que é saber delegar? Saber delegar é entender o que eu não, por exemplo, onde eu tenho os medos, as minhas fraquezas, como eu abro isso, como eu olho para frente e sigo em frente agora para que seja bom para todo mundo, né? O humano está chegando. O humano está chegando. Leila, acho que a gente já falou bastante, né? Já sim, André. Já, né? Já está no nosso tempo. De novo, obrigado. Acho que foi um assunto bastante interessante, né? Espero que as pessoas consigam refletir. O relacionamento, para mim, hoje, é que é interessante, né? E eu vou falar para as pessoas olharem e quem quiser até voltar e assistir outros, né? Ele conecta um monte de coisa que a gente vem falando, né? Porque é o momento da verdade. Tá. Então, a importância desse papo, por isso a gente dividiu até em 2, é porque ele consolida um monte de coisa que a gente vem falando. Que é o mais importante, André, dentro de tudo que a gente falou, é compreender e aceitar que uma pessoa passa por uma base, tem uma base familiar. A outra tem a outra base familiar. Por mais semelhantes que sejam, são diferentes. É isso aí. E não adianta tentar colocar o outro como você, porque você não vai conseguir. Então, o importante é você compreender que cada um é cada um. Que não tente mudar o outro, mas se o outro tiver interesse de te conhecer, tiver interesse de aprender com você, ele vai. Uhum. Agora, forçar a barra, reclamar o tempo todo. Quem reclama, clama quantas vezes. Não vai adiantar. Você não está falando com a criança, está falando com o adulto. Uhum. Então, os relacionamentos precisam disso, dessa base, dessa compreensão. Se não compreender, se nós não compreendermos que o André é diferente da Leila, por mais semelhança que tenhamos, o que vai acontecer? A gente vai continuar preso nesse ciclo. Então, casais, sejam equipes, sejam relacionamentos amorosos, seja familiar, a semelhança vai trazer conflitos, vai atrair conflitos. Percebam que a diferença é aprendizado. É isso aí. Que a gente pare de dizer mais o que o outro tem que fazer e pergunte mais o que a gente pode fazer pelo outro. Exatamente. Né? Leila, super obrigado. Obrigada, André. Foi maravilhoso. É sempre bom bater papo, bom, né? Muito bom. Sempre bom. Então vamos encerrar, vamos agradecer de novo aí o pessoal da MBA Kids, né? Siga. E pedir aí a galera para seguir a gente lá nas redes sociais, pode falar, gente, comente mesmo. A gente está doido para... Tem alguns muito bons, mas a gente está doido para ser desafiado, para ouvir... Eu sei que vocês podem ter medo, não se preocupa, bota lá o comentário, se quiser entra no Instagram, bota lá no direct, a gente para não quiser se expor, mas eu imagino que tem muita coisa aí que
Não que a gente tenha a resposta para tudo, mas que a gente vai se expor por vocês. A gente vai se desenvolvendo. A gente se expõe por vocês aqui e a gente coloca aqui a dor, tá bom? Leila, super obrigado. Gratidão, André. Até o próximo. Até o próximo.